Os nomes deles estão neles, agora são deles. Mãe e filho roubam meus videogames. Isso aconteceu quando eu estava no ensino fundamental. Eu tinha um amigo com quem geralmente caminhava para casa, então dá para dizer que éramos bem próximos. De qualquer forma, decidimos ir para minha casa depois da aula para jogar. Na época, eu e meu irmão tínhamos um Nintendo DS cada. Peguei os aparelhos e começamos a jogar. Perguntei se ele queria algo da geladeira enquanto ia até a cozinha. Ele não respondeu e quando voltei com comidas e lanches, percebi que meu amigo havia desaparecido. Pensei que talvez ele tivesse ficado entediado e ido embora. Ele tinha esse tipo de comportamento. Mas quando fui carregar os jogos percebi que eles também tinham sumido. Concluí que ele os pegou. Apesar de sermos amigos, nunca lhe dei nada, então ter algo roubado era uma novidade para mim. De qualquer forma, eu sabia onde ele morava e decidi ir lá no dia seguinte já que era fim de semana. Chegando lá, um dos visitantes da casa abriu a porta e imediatamente vi meu amigo segurando meu DS. Ele rapidamente escondeu o jogo no bolso ao me ver. Pedi que ele devolvesse, mas ele não o fez. Aproveitei e fui conversar com a mãe dele que estava na sala assistindo TV. Olá, vim pegar meus jogos que seu filho pegou sem minha permissão. Que jogos? Eu aponto para o volume no bolso do amigo. Você está falando dos PlayStations que comprei para meus filhos? Eu disse confuso com a resposta. Não são PlayStations, são Nintendos e são meus. Está me chamando de mentirosa na minha própria casa? Comprei para eles porque são ótimos meninos. Nesse ponto ela estava furiosa. Eles são garotos comportados e merecem o melhor. Desculpa, não quis te ofender, mas esses jogos foram roubados e quero eles de volta. Ela começou a me xingar na frente dos visitantes. Vi que não adiantaria discutir e fui embora. Quando meus pais chegaram do trabalho, contei a eles. Meu pai ficou furioso, do jeito que eu gosto. Fomos até lá e meu pai tocou a campainha com força. A mãe do meu amigo atendeu e meu pai exigiu os jogos de volta. Oi, que jogos? Você sabe muito bem, devolva ou chamaremos a polícia. Os PlayStations? Comprei para meus filhos e ninguém vai tirar deles. Nesse ponto percebi que os jogos deviam estar sem carga há muito tempo. A mãe chama o amigo e o irmão dele. Mostrem os jogos, meninos. Eles mostraram os jogos, agora com seus nomes riscados neles. Comecei a chorar ao ver. Viram? Os jogos são deles, até tem os nomes deles. Meu pai, vendo minha tristeza, pegou os jogos e os quebrou na frente de todos. Fiquei em choque. A mãe do meu amigo ficou sem palavras. Meu pai nos levou embora e dias depois me comprou novos Nintendos com o dobro de jogos. Ele ligou para a família do meu amigo e disse para nunca mais nos procurarem. Próximo relato. Karen diz que é minha culpa o filho dela ter sido suspenso depois de ele ter me espirrado com ácido. Eu tinha 14 anos quando isso aconteceu durante uma aula de química quando fomos ao laboratório para aprender sobre a neutralização de ácidos e base era algo básico. A disposição da classe era tal que eu estava sentada diretamente na frente do filho da Karen. Não podia trocar de lugar porque nossos assentos eram determinados pelo número de matrícula, gênero e outros critérios. Basicamente eu não podia mudar de assento. Em nossas mesas, pelo que me lembro, havia vários frascos contendo produtos químicos, principalmente bases e ácidos. Era um ácido fraco, mas ainda era um ácido. O garoto era o típico garoto que não ligava para a escola e estava constantemente se metendo em problemas por falar durante a aula, interromper lições e não entregar o dever de casa. Acho que todos já tiveram alguém assim na classe, certo? A aula transcorria normalmente até que o professor abordou o garoto perguntando por que ele não estava fazendo o experimento, que consistia apenas em adicionar ácido à base e observar uma reação, mas o garoto simplesmente ignorou ele. O professor ficou um pouco frustrado e disse coisas como: Faça o experimento e ajude seu parceiro. Era um trabalho em dupla. Pare de ser preguiçoso. O garoto simplesmente respondeu: vá embora. O professor continuou insistindo para que ele fizesse o experimento por mais 2 minutos. Então o garoto ficou muito irritado. Bateu na mesa e derrubou os frascos com produtos químicos, que infelizmente me atingiram. Acredito, segundo um amigo, que o que me atingiu foi ácido sulfúrico diluído. Pensei que ia perder a vida pois podia sentir o ácido escorrendo do meu cabelo. Meu cabelo era longo e entrava em contato com minhas costas, então basicamente minhas costas estavam cobertas de ácido. E embora os frascos contivessem apenas 5 ml, senti minhas costas completamente molhadas. O professor puxou o garoto pelo braço e o levou para fora do laboratório enquanto outra professora me levou ao banheiro para lavar o ácido que provavelmente estava corroendo minha pele. Foi assustador, como se uma cobra estivesse se arrastando pelas minhas costas. Fui enxaguada e ficaram algumas marcas vermelhas nas minhas costas. No escritório da escola aplicaram um creme ou algo do tipo. Minha mãe veio me buscar e me levou ao médico, nada grave de fato. No dia seguinte fui chamada ao escritório do coordenador junto com o garoto, Karen, e os 2 professores. Minha mãe não pôde estar lá porque estava trabalhando em um supermercado. O coordenador disse: Segundo relatos do professor e alguns colegas, seu filho derramou ácido na OP e teve um acesso de raiva na aula. Karen respondeu: E daí? Isso é um problema? Por que simplesmente não pede para a OP não sentar na frente dele? Parece que ela não entendeu que eu não tinha a opção de mudar de lugar. Independentemente disso, seu filho feriu a OP e reagiu agressivamente contra um professor. Decidimos dar a ele 5 dias de suspensão interna. Confesso que esperava um castigo mais severo, mas já era algo.
O rosto da Karen ficou vermelho de raiva enquanto o garoto mantinha uma expressão indiferente. No meu íntimo só conseguia rir da situação. Karen, o garoto e eu fomos dispensados enquanto os professores ficaram para registrar o ocorrido no histórico escolar do garoto. Assim que saímos do escritório, Karen me deu um tapa deixando uma marca vermelha no meu rosto. Karen gritou: Por que meu filho foi suspenso por sua causa? Eu sou uma menina tímida e nunca me envolvi em situações assim, então fiquei sem saber o que responder. Karen me deu outro tapa e caí no chão. Estava prestes a chorar quando o coordenador saiu de seu escritório e disse em voz alta: Vocês dois precisam sair agora. Karen ainda teve a audácia de gritar para o coordenador. É culpa dela meu filho estar suspenso. O coordenador estava prestes a chamar a segurança quando os professores saíram e perguntaram o que estava acontecendo. Karen gritou: Este é o pior coordenador disciplinar que já vi. Meu filho foi suspenso por causa dessa. Ele a interrompeu e disse calmamente: Senhora, esta é a sua última chance de sair da escola antes que eu expulse seu filho. Karen respondeu confiantemente: Você não pode fazer isso. E eu realmente não acho que ele possa, pois a escolarização é obrigatória, mas talvez o garoto pudesse ser transferido para outra escola. 2 seguranças vieram e o coordenador pediu que levassem eles para fora da escola. Karen continuava reclamando da disciplina injusta do coordenador. Durante todo o tempo o garoto mantinha sua expressão indiferente com alguns sorrisos sarcásticos ocasionalmente. Fiquei bem depois disso e as marcas do ácido desapareceram algumas semanas depois. Soube que o garoto foi transferido para uma escola particular e provavelmente não cumpriu a suspensão. Ouvi rumores de que escolas particulares tomam decisões disciplinares com base na renda familiar. Como os pais dele são bem de vida, ele provavelmente continuará sendo um problema para os alunos dessa escola. Próximo relato. Karen tenta roubar de uma ambulância e depois impede que ela saia. Recebemos uma chamada e saímos imediatamente. Uma chamada preocupante não relacionada à Covid. A senhora idosa doente tem outros problemas de saúde. Ela é muito frágil e a chamada foi feita um pouco tarde esperando que a situação se resolvesse por si só. Não se resolveu e a situação ficou tão ruim que ir ao hospital por conta própria não era mais uma opção. Chegamos a casa e o vizinho gentil nos sinalizou: ele ajuda a senhora idosa doente e o senhor em algumas tarefas como compras e jardinagem. Eu entrei na casa enquanto o colega recolhia os equipamentos necessários. Estávamos ambos dentro da casa quando o colega mencionou que havia um carro esperando na frente da ambulância e uma mulher dentro do carro estava gesticulando furiosamente. Pouco depois começaram a soar buzinas lá fora. Podíamos ouvir o vizinho gentil discutindo com alguém. Depois um barulho de porta de carro batendo e uma voz aguda soou, embora estivesse distante para entender. Alguns momentos depois ouvimos o seguinte na porta da casa, que estava entreaberta: Karen. Saia do caminho. Vizinho gentil. Não, senhora. O que você está fazendo? Mova seu carro. Você está bloqueando a ambulância. Eles que deveriam ter estacionado direito. Tem uma vaga logo ali. Agora saia e me deixe entrar. Tem uma criança no carro. Estou esperando há 10 minutos. Quando chegamos não havia vagas livres e nós estacionamos da forma mais conveniente para nós enquanto ainda cuidávamos da senhora idosa doente. Vizinho gentil. Senhora, você não vai entrar. Não me toque. Karen disse gritando. Me deixe entrar. Preciso falar com os profissionais da ambulância. A discussão continua. Um colega me disse. Ela não desiste. Vou chamar por perturbação. O marido da idosa disse. Qual é o problema dela? Por que ela quer entrar na minha casa? Eu não conheço essa mulher. Por que ela quer entrar? Chamo a polícia? Minha esposa está doente. Por que ela está gritando? O senhor estava ficando muito ansioso com toda a situação. Como o colega não precisava da minha ajuda no momento e manter a calma era mais importante, eu fui até a porta. Qual é o problema? Vizinho gentil. Bem, ela. Ele foi interrompido. Com licença. Vocês estão bloqueando a estrada toda. Movam sua ambulância. Estamos em uma chamada. Por favor, dê a volta pelo outro lado da praça. Não sou eu que estou bloqueando a rua. Meu filho de 6 anos está comigo. Ele está assustado e só quer ir para casa. O garoto, que aparenta ter mais de 10 anos, estava visivelmente constrangido ao lado do carro. Então dê a volta com seu carro e vá para casa. Não vamos mover nossa ambulância por sua causa. Esta pessoa precisa de ajuda e você precisa sair antes que chamemos a polícia. Uau, não precisa ser tão rude. Estamos todos juntos nessa crise, sabe? Ela continuou em tom mais calmo. Ah, por acaso essas máscaras são para a Covid? Parecem eficientes, não? O colega de dentro da casa me chamou e fui entrar correndo. Karen disse gritando atrás de mim. Não sou boa em manobras, pode me ajudar? Vizinho gentil disse depois que a ajudou a manobrar antes de voltar para dentro para verificar seus filhos. A senhora idosa não estava bem. Decidimos levá-la o mais rápido possível. Eu fui pegar a maca. Enquanto isso, um ônibus estava parado ali perto esperando, pois não podia desviar como os carros. O motorista estava pacientemente mexendo em seu telefone. Eu voltou para dentro cuidando da senhora idosa. Pouco depois, ao colocarmos a senhora na maca, ouvimos o seguinte: agente de trânsito. Karen, o que você está fazendo? Saia da ambulância. Estou pegando algo para o meu filho. Eles disseram que tudo bem. Saia agora. O filho da Karen disse chorando. Mãe, nem quero uma máscara. Vamos para casa, por favor.
Saímos e vimos que a Karen estava dentro da ambulância bagunçando tudo, tocando nos equipamentos sem luvas, obviamente procurando algo. Informação: o agente de trânsito estava por perto e foi verificar a situação do ônibus bloqueado. O agente de trânsito disse para o meu colega: Senhor, você deu permissão para esta mulher entrar ou pegar algo da ambulância? Claro que não. Ela fez todo esse escândalo e agora contaminou nossa ambulância. Uma segunda ambulância foi chamada, chegando rapidamente. Eles acabaram levando a senhora idosa. O agente ainda estavam tentando fazer a Karen sair e a polícia chegou logo depois prendendo Karen. Ela ficou histérica e o pobre filho chorava assustado. O vizinho gentil acabou chamando o pai da criança, que chegou rapidamente. O menino disse que não queria mais visitar a mãe se ela continuasse fazendo coisas mais. O pai parecia furioso, mas manteve a calma. Meu coração apertou pelo menino. Todo o caso foi registrado com testemunhas, câmeras da ambulância, câmeras do agente de trânsito e câmera do ônibus. E é isso, pessoal. Me deixe saber o que vocês acharam desta mãe tão exigente. Próximo relato. Karen usa minhas coisas da faculdade para seu benefício. Minha amiga da família, a quem chamarei de minha professora, é ex-cosmetologista e ex-instrutora de beleza, e agora possui diversos salões e spas renomados. Ela sabia que eu também queria seguir nesse ramo, mas atualmente estou na faculdade para me tornar professora de música. Já que ela tem um salão perto da minha faculdade, decidiu me ensinar as lições que ela dava aos finais de semana após o fechamento do salão nos meus dias de folga e à tarde, em troca de eu trabalhar na recepção e como sua assistente. Ela também disse que quando eu tivesse minha licença me contrataria para trabalhar durante meus últimos anos de faculdade. Meu pai me concedeu um empréstimo para comprar os materiais necessários quando soube, mais de $1.000, e eu poderia pegar mais se necessário com pagamentos flexíveis e sem juros. Minha professora me deu seu antigo estojo de maquiagem, apenas a maleta sem os produtos, que estava um pouco sujo e sem fechaduras. Meu pai a pintou de branco, decorando com flores de cerejeira e meu nome em letras grandes cor-de-rosa como presente de Páscoa para mim. Guardo meu kit no meu quarto atrás dos meus vestidos de apresentações musicais. Agora, minha madrasta começou a se interessar por maquiagem. Dou a ela dicas e uma lista de produtos adequados para sua pele. Cheguei a oferecer um desconto se ela quisesse que eu fizesse sua maquiagem, cobrando apenas o preço dos produtos usados. Ela perguntou: Por que você não faz de graça? Somos família. Meu alerta sou. Expliquei que preciso pagar os empréstimos e saí quando ela se irritou. Já não nutria simpatia ou respeito por ela nesse momento. Quando saio à noite, tranco a porta do meu quarto e levo a única chave comigo. Fui a um churrasco familiar no feriado e fiquei fora 2 noites. Ao voltar, minha porta estava destrancada. Algo estranho, pois sempre tranco. Vi meu estojo de maquiagem aberto no centro do quarto e fiquei devastada. Meu pai percebeu e soube que algo estava errado. Minha madrasta desceu as escadas usando a maquiagem do meu estojo, perguntando qual era o problema. Ela admitiu ter feito uma cópia da chave e terrar emprestado meus itens, argumentando que maquiagem é barata e poderia ser reposta. Fiquei furiosa e meu pai a repreendeu seriamente. Ela, chorando, disse que ele estava exagerando e saiu dirigindo para a casa do filho dela. Calculei o custo para limpar, higienizar e repor os itens danificados e o envio de todos. Totalizou mais de $750. Meu pai vendeu uma das máquinas de costura dela, devolveu a casinha de bonecas que ele tinha comprado para ela e vendeu algumas de suas coisas até conseguir mais de $900, tudo em dinheiro vivo. Ele usou parte desse dinheiro para trocar as fechaduras do meu quarto, agora com apenas uma chave, e transferiu o restante para minha conta. Usei esse dinheiro para repor o que foi danificado. Sobraram cerca de $100, que usei para comprar presentes de Dia dos Pais para o meu pai e devolvi o restante como pagamento do empréstimo. Quando minha madrasta voltou, ela surtou com meu pai e comigo, dizendo que destruímos seus sonhos e esperanças. Eu simplesmente disse: Você quebrou, você paga? Ela nos gritou, disse que merecia todas as coisas que ela pagou. Eu, para provocá-la, deixei toda a maquiagem quebrada e pincéis inutilizáveis no lugar onde ficava sua máquina de costura, com o custo de cada produto anexado. Agora ela se recusa a olhar, falar ou até mesmo ficar no mesmo ambiente que eu, e meu pai avisou que ela só teria mais uma chance antes de ser expulsa de casa de vez. Resumindo, tudo acabou bem, mas minha madrasta continua com o mesmo comportamento. Sempre tranco meu quarto e guardo minha maquiagem pessoal lá. Observação: meu pai sempre me disse: Não irrite ou mexa com pessoas que lidam com sua comida ou dinheiro. E falava: Dinheiro e tempo são 2 coisas que você nunca deve desperdiçar. Então, quando minha madrasta fez isso, mexendo indiretamente com o meu dinheiro, ele ficou furioso que ela estava gastando meu dinheiro. No final, ele garantiu que apenas o dinheiro dela fosse gasto, e não o meu. Atualização: meu Deus, minha madrasta em um ato infantil derramou água por todo o refrigerador, congelou durante a noite e agora estamos tendo que forçar a retirada das coisas do freezer. Meu pai enviou uma mensagem em grupo dizendo que algo tinha derramado e tudo estava preso. Ela respondeu: Agora você está provando do próprio veneno. Você arruinou minha vida, então vou arruinar a sua. Acho que meu pai pode expulsá-la agora. Atualização 2. Eu adormeci e quando acordei, minha madrasta ainda não tinha voltado para casa. Perguntei ao meu pai, que estava montando amplificadores de guitarra a partir de alto-falantes antigos, e perguntei onde ela estava. Sem desviar o olhar do seu trabalho, ele disse:
Ela não estará por aqui por um tempo. Vou deixar que ela reflita sobre suas atitudes e decidir, enquanto ela estiver fora, se é melhor ou pior para mim com ela longe. Tenho a sensação de que ele está dizendo de forma educada que a expulsou, mas também pode ser apenas um tempo afastados. Ah, ele conseguiu salvar o freezer. Atualização 3. Minha madrasta está no andar de cima com um caminhão de mudança estacionado à nossa frente, e tem o irmão dela, seus filhos e o cônjuge de sua filha colocando coisas no caminhão. Subi para ver o que estava acontecendo. A porta da frente estava escancarada. Minha madrasta me viu e eu corri de volta para o meu quarto e tranquei a porta. Agora, eu e minha gata resgatada que tem problemas de ansiedade estamos esperando meu pai chegar em casa pois ela está batendo na porta, ameaçando arrombá-la. Estou com um spray de pimenta ao meu lado e uma faca de bolso. Caso precise usar, estou realmente assustada. Também chamei a polícia, mas eles ainda estão lidando com distúrbios em Atlanta, então não sei sobre eles. Atualização 4. A polícia prendeu minha madrasta por agressão. Ela cuspiu e arranhou um dos oficiais. Resistência à prisão, invasão e furto. Ela roubou o dinheiro do fundo de pedágio do meu pai. Meu pai, é claro, prestou queixa. As pessoas que ajudaram a mudar não sabiam que ela não tinha permissão para voltar e pediram desculpas. Depois nos xingaram quando ainda prestamos queixa contra minha madrasta. Eles foram embora com um caminhão de mudança. Meu pai e eu concordamos em embalar as coisas dela e levá-las até ela com um caminhão alugado. Faremos isso neste fim de semana e depois passaremos o Dia dos Pais com comida indiana para almoço e pizza para jantar, apenas aproveitando um tempo juntos. Então é o fim por agora, porque sabemos que ela vai voltar. Atualização 5. As coisas dela se foram, exceto algumas que compensariam o que meu pai pagou pelo carro dela. Estou atualizando enquanto espero notícias do meu pai sobre como está a cirurgia da minha mãe e tentando afastar a preocupação da minha mente. Próximo relato. Mulher arrogante enfia a cabeça pela minha janela de atendimento e tenta roubar o sorvete de uma idosa. Trabalhei em uma pequena sorveteria durante o verão. Recebíamos algumas pessoas arrogantes e mal educadas, mas esta é a melhor história que tenho de lá, e a mais memorável. Era meu quarto dia de trabalho e eu acabará de concluir o treinamento. Minha chefe, vamos chamá-la de Kate, estava observando enquanto eu atendia um pai e sua filha de cerca de 9 anos. Eles eram os primeiros na fila. O pai pede um milkshake e a filha um sorvete de máquina, sem problemas. Entreguei o pedido justo quando começou o movimento das 19 horas que acontece todo dia. Kate e eu começamos a atender e preparar os pedidos freneticamente tentando ser o mais rápido possível já que havia 10 pessoas na fila. Quando estávamos quase no fim da fila ela estava entregando outro pedido. No meio do processo de preparar um sundae de calda quente de chocolate, uma mulher enfia a cabeça pela minha janela e começa a gritar seu pedido. Respondi que ficaria feliz em atender seu pedido assim que terminasse o que estava fazendo e pedi para que ela esperasse do lado de fora. Entreguei o primeiro sundae e ela empurra uma idosa para fora do caminho e começa a me dizer o que queria. Eu disse que precisava terminar o pedido que estava fazendo e ela reclamou que era ridículo fazer ela e seu filho esperar tanto na fila. Ignorei ela e continuei fazendo o sundae da pobre senhora e a mulher tentou pegá-lo. Puxei de volta rapidamente. Disse à idosa para se sentar e que eu logo atenderia. Saí pela porta dos fundos e pessoalmente levei o sundae a ela com uma colher e alguns guardanapos. Ignorei a mulher arrogante ao voltar quase esbarrando na Kate que acabará de entregar seu último pedido. Voltei para minha janela e a mulher começa a gritar sobre o quão rude eu fui com ela e com seu filho. Ainda não tinha visto o filho dela, então presumi que ele estivesse no carro dela. A idosa que ela havia empurrado ria dela de sua mesa. Kate olha diretamente nos olhos da mulher através da janela, se inclina sobre o caixa e fecha a janela enquanto ela ainda gritava. Já chega, ninguém trata meus funcionários assim. Disse Kate e começou a limpar ignorando completamente a mulher ainda gritando do lado de fora. A idosa se aproximou da janela novamente depois que a mãe saiu enfurecida e me deu uma gorjeta de $5. Você é uma das garotas mais doces que conheci por aqui, não ligue para o que os outros dizem. E foi isso. O restante da noite correu tranquilamente e ganhamos $40 no total em gorjetas naquela noite. Próximo relato. Salsicha usa seu poder para me salvar de uma mãe irritada. Isto não é piada. Ok, eu tinha uns 14 anos na época e durante o verão fomos à Universal Studios. Estava esperando minha mãe porque decidimos nos separar. Minha mãe estava com meus irmãos que tinham 6 anos, então não queria ficar com eles. Estava no meu celular esperando por ela pois combinamos de nos encontrar e ir comer juntos. Estava jogando Fortnite no meu celular quando um garotinho apareceu e começou a espiar por cima do meu ombro. Não me incomodou, crianças fazem isso. Então ele me pediu para jogar. Eu disse. Desculpe, não pode, mas pode continuar assistindo? O menino parecia muito chateado. Ele murmurou, mas Fortnite é o meu jogo favorito. Respondi com: desculpa, mas você pode sair correndo assim que eu te der meu celular. Ele se afasta meio triste, e pensei que tinha acabado ali. E então a mãe dele aparece. Pergunto: oi, posso ajudar? Ela responde: por que você não deixa meu filho jogar? Repetiu o que disse ao filho dela, mas ela não aceitou. Por que você é tão egoísta a ponto de não deixá-lo jogar? Ele é alvo de bullying na escola e este é o momento dele ficar feliz, e você está estragando. Fiquei chocado com essa mulher. Ela começa a gritar: o que há de errado com você, seu imbecil? Coisas assim.
E então um ator caracterizado como Salsicha aparece e diz: Ei senhora, não seja assim, você está começando a chatear o Scooby. A mulher fica sem entender e se afasta lentamente com um olhar de confusão, e então ela sai correndo por alguma razão. Minha mãe aparece cerca de 10 minutos depois e eu explico a situação para ela. Ela ri muito e diz: Se eu fosse o Salsicha, teria dado um tapa nela. Então, o Salsicha usou sua habilidade para afastar uma mãe irritada e seu filho. Próximo relato. Karen fica irritada após a cirurgia de seu filho ser cancelada porque ela não seguiu nenhum protocolo. E isso ocorreu há cerca de 1 mês e meio. Trabalho em um hospital infantil registrando crianças para cirurgias. Recebemos pessoas de diversas origens e culturas. Amo meu trabalho, mas ocasionalmente aparece uma Karen que torna as coisas complicadas. Foi um bom dia e, como de costume, recebemos alguns telefonemas de mães preocupadas porque vão se atrasar um pouco. Porém, recebi uma ligação da Karen que foi mais ou menos assim. Cirurgia do dia. Com quem deseja falar? Olá, estou ligando para avisar que não chegaremos até às 11 horas, não vou esperar 1 hora para minha criança entrar na cirurgia. Devo esclarecer que os pacientes devem chegar cerca de 1h30 antes da cirurgia para que as enfermeiras do pré-operatório obtenham os sinais vitais e para que os médicos e anestesistas possam conversar com eles antes da cirurgia. Além disso, as crianças não devem comer ou beber nada para não correr riscos com anestesia. Certo, vou transferi-la para a equipe de pré-operatório para que possa informá-los. Achei que a equipe de pré-operatório explicaria tudo como sempre fazem, mas estava errado. Parece que a Karen brigou com eles ao telefone quando foi informada sobre o motivo da chegada com 2.30h de antecedência. De qualquer forma, avançando para a hora da cirurgia. Quando chegaram, a Karen estava com aquele ar superior que muitas têm. Minha colega os registrou e pediu para que aguardassem perto das portas do pré-operatório para ouvir quando fossem chamados. Porém, a Karen levou seu filho à sala de espera onde havia lanches e bebidas para os pais, e deu água e gelo para ele. Grande erro. Quando foram chamados e as enfermeiras descobriram que ela tinha dado água ao menino, disseram: Teremos que cancelar o procedimento e reagendar. Por ele ter ingerido algo. A Karen se descontrolou gritando com elas, dizendo que não vai sair até que o cirurgião venha aqui e diga que está cancelado. Então ela e o filho ficaram na sala de pré-operatório por horas esperando pelo cirurgião que tinha outros procedimentos a realizar. O procedimento foi cancelado e reagendado para algumas semanas depois. Algumas semanas depois, na data reagendada, eles não apareceram e foram reagendados novamente. Hoje, 1 mês e meio depois, finalmente apareceram 20 minutos antes do horário marcado, mas dessa vez ela se comportou e não deu nada para o filho comer ou beber, e ele fez o procedimento. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.